Boa noite a todos. Esse relato aconteceu comigo há muitos anos atrás. O ano era 1998. Eu trabalhava em uma empresa de computadores, atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto que era bem novinha na época. Com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Porém, em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio em Registro, que fica em São Paulo, quase na divisa com o Paraná, pois haveria uma confraternização familiar para comemorar o aniversário de um primo meu. Eu me lembro que era o mês de julho. O clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, logo depois do trabalho, eu passei em casa, tomei um banho e arrumei a mochila. A minha moto já estava com o tanque cheio e revisada, como eu já havia deixado. Coloquei os agasalhos, luva, tudo que eu precisava. Então finalmente segui viagem. Já era tarde da noite. Se eu não me engano, já eram 11 horas da noite. Para ir até Registro saindo de São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não tinha problema algum. Eu já estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a Marginal Pinheiros, passei pela cidade universitária, fui até Taboão da Serra e peguei a Regis Bittencourt bem no início. Estava uma noite fria. Estava também sem vento. O ar estava super gelado e, para piorar, tinha muita neblina, pois é uma coisa típica desta época do ano. O tráfego estava fraco, um pouco de carros pela estrada. Eu estava indo normalmente, aproximadamente aos 100 km por hora, quando logo depois da cidade de Juquitiba, eu notei um farol atrás de mim. Um farol que foi ficando sempre em uma certa distância. Eu continuei andando normalmente, mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando, sempre mantendo a mesma distância. Ele não chegava perto e nem tampouco se distanciava. Foi então que eu comecei a ficar um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar, quem sabe. Eu fui pensando nisso por um bom tempo, até que eu decidi acelerar a moto. Comecei a aumentar a velocidade. Foi aumentando de 110, depois 120, depois 130, e quando eu olhava para trás, aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Quanto mais eu acelerava, ele acelerava junto. Parecia até um veículo normal. Até que naquele momento então, eu decidi tirar a dúvida. Eu estiquei no acelerador e puxei até dar 150 km por hora na minha moto. E eu percebi que já estava ficando perigoso demais andar naquela velocidade em minha moto, ainda mais à noite. Porém, aquela situação exigia. Eu fiquei por pouco tempo andando a 150 km por hora, porém o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que realmente era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e me arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, pois aquilo estava me acompanhando já há um tempo. Foi então que eu decidi parar a moto. Fui diminuindo a velocidade até que eu pude parar no acostamento, observando o farol que vinha atrás de mim. Quando eu parei por total, eu virei para ver o que ia acontecer, para ver aquele veículo passar. Foi então que eu percebi que aquele farol havia desaparecido. Isso mesmo, ele desapareceu. E não podia ter ido para um outro local. Não havia saída nenhuma na estrada. Naquele trecho não podia ter parado também, pois daria para ver-o estacionar. E além do mais, era uma reta que daria para ver algo naquele local. Bem depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas aí qual foi a minha surpresa? Foi quando eu notei que aquele farol havia surgido novamente e que continuava me seguindo de novo. Ao ver aquilo, eu fiquei todo arrepiado. Eu estiquei o acelerador até o máximo
e fiquei naquele ritmo sempre observando o farol atrás de mim. Depois de alguns minutos, quando eu observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e sumiu. Então eu continuei a viagem e durante todo o trajeto eu não vi mais aquele misterioso farol que me seguiu por mais ou menos uns 20 quilômetros. Chegando lá no sítio em registro, eu contei para as pessoas o que havia acontecido. Foi então que a minha prima me disse que o nosso tio que mora em São Paulo já havia visto aquele tipo de luz na estrada e ela também o havia seguido por um bom pedaço e que por coincidência também foi na BR-116, que também foi na Regis Bittencourt. Eu não sei o que era aquela luz. Ela parecia ser um farol de um veículo, mas eu sei que não era. Também não sei de onde ela veio e para onde ela foi. Eu só sei que da mesma forma misteriosa que ela havia surgido, foi a mesma forma que ela havia desaparecido. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que outras pessoas também já viram essa mesma luz e da mesma forma. Eu só sei que eu não quero mais passar por essa experiência tão sinistra, pois eu não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido comigo se aquele misterioso farol me alcançasse naquela noite fria de inverno e naquele local nem um pouco movimentado. E vocês têm noção do que poderia ter sido aquilo? Aquilo foi muito sinistro e muito misterioso, que até nos dias de hoje eu fico pensando o que poderia ser aquilo. Mas uma coisa é certa, aquela noite foi mesmo algo bizarro que me deixou encucado até nos dias de hoje. Bom pessoal, esse foi o meu relato. E vocês podem ter certeza que esse relato aí é verdadeiro, pois aconteceu comigo. Boa noite a todos. O meu nome é Juarez, eu moro em Brasília. O que eu venho relatar aqui no canal foi uma das experiências mais apavorantes que alguém pode ter na vida. Tudo começou quando um certo dia eu fui convidado para o casamento de um grande amigo, que era como um irmão para mim. Ele morava próximo a uma área rural do Paraná. Na verdade, eu não poderia faltar nesse casamento de jeito nenhum, mas confesso que a princípio eu não me animei muito, pois para chegar ao local da festa passávamos por uma estrada de terra batida. Nesse trecho, com muita frequência, os carros tinham problemas devido aos inúmeros buracos espalhados pela via. Felizmente, atualmente a situação já foi resolvida, pois lembro-me como se fosse hoje. Foi em março de 1999, período da quaresma. Eram por volta das 8h30 da noite. Estávamos eu e a minha namorada, que hoje é minha esposa. Nunca poderíamos imaginar o pânico e os momentos de terror que viveríamos naquela estrada de terra. Chovia muito naquela noite. Vocês podem imaginar o que aconteceu. O carro atolou. Imediatamente liguei para o meu amigo, mas infelizmente ele não atendeu. Provavelmente estava recebendo os convidados da festa. Tentei de todas as formas sair daquele buraco, mas eu não consegui. Na verdade, a chuva atrapalhava bastante. Permanecemos cerca de 2 horas dentro daquele carro, pois a chuva não parava. Eu não sabia mais o que fazer diante daquela situação. Então, quando foi por volta das 10h30 da noite, mais ou menos, a chuva começou a amenizar. Eu pedi para minha namorada ficar dentro do carro enquanto eu tentava desatolá-lo. Quando eu estava tentando desatolar o carro, eu comecei a ouvir uma espécie de ronco acompanhado de gruídos. O pior foi quando a minha namorada soltou um grito, dizendo ter visto uma sombra negra passando rapidamente. Eu até pensei que se tratava de algum assalto ou algo do tipo, mas eu estava enganado. Naquele momento, eu não conseguia raciocinar direito. Era uma cena digna de um filme de terror.
Eu sempre pensei que situações assim só aconteciam nos filmes, mas não. Se os filmes retratavam, é porque pode ocorrer na vida real. Hoje eu tenho essa cisma. Como eu não consegui desatolar o carro, voltei rapidamente para dentro dele. Graças a Deus, o meu amigo ligou e disse que mandaria um primo para nos ajudar. Até que eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas já eram quase meia-noite e o primo do meu amigo ainda não havia chegado. Estávamos muito angustiados e atolados em uma estrada de terra batida, naquele tempo completamente chuvoso. Mas sempre que quando uma coisa está ruim, ela pode piorar. À nossa frente surgiu um animal estranho que lembrava até um jumento ou um cavalo de porte pequeno. Até aí tudo bem, mas o problema é que ele tinha a cara toda deformada. Os seus olhos pareciam 2 faróis amarelos. Era arrepiante. A minha namorada, muito assustada, disse que aquela criatura parecia ter saído diretamente do inferno e perguntava sem parar: amor, o que é isso? O que é aquilo, amor? Era um bicho totalmente desengonçado, andava meio que torto, nos olhava e ao mesmo tempo ficava rodeando o veículo, o arranhando com aquelas unhas que mais pareciam garras. Era uma criatura bizarra com os olhos humanos, lembrando um jumento com a cara de cachorro ou porco. Na verdade, era um troço completamente complicado. Não tinha como saber o que era. Difícil de explicar, era bem horroroso. A situação ficava mais tensa a cada minuto e não conseguimos enfrentar ou espantar aquela coisa. O pior foi quando aquela criatura ficou de pé, como um homem. Como isso era possível? Era uma pergunta que não queria calar. Estávamos chocados. O pior é que nem sabíamos o que era, pois na minha cabeça não parecia um lobisomem, já que era muito diferente dos filmes de relatos que eu já havia ouvido na minha vida. Talvez por não saber o que se tratava, permanecemos ali à espera de ajuda, rezando todas as orações que sabíamos naquele momento. Se eu tivesse certeza de que era um lobisomem, eu não sei se eu teria coragem de permanecer dentro daquele veículo. A minha namorada tremia muito e eu estava preocupado com ela, pois ela tinha pressão alta e temia que algo acontecesse. Foi quando ao longe eu vi um carro chegando. A criatura, ao ver aquele carro, saiu correndo. Claro que não perdemos tempo falando sobre o que tínhamos visto e saímos dali o mais rápido possível. Saí do carro meio assustado, com medo daquilo aparecer novamente. Cumprimentei os rapazes que vieram nos ajudar e depois de muito esforço conseguimos desatolar o carro. Chegamos à festa exaustos. Ainda bem que no outro dia teria churrasco e poderíamos festejar o dia inteiro. Apesar do ocorrido, nos divertimos bastante no dia seguinte, mas confesso que aquela aparição sinistra na estrada não saiu um só momento da minha mente, nem da mente da minha esposa. Como era possível uma criatura daquelas ficar de pé e andar como um ser humano normal? A situação foi bem sinistra. Mas algo me chamou a atenção no dia seguinte, durante a festa do casamento do meu amigo, já que estávamos quase finalizando os festejos, quando de repente chegou um homem todo rasgado, estranho. Ele estava bem sujo. O meu amigo foi até ele e perguntou o que havia acontecido para ele estar naquela situação. Esse homem era o tio do meu amigo. Ele disse que estava por ali, nas chácaras vizinhas, se divertindo. Achamos muito estranho, mas ninguém o questionou mais. Posteriormente, eu comecei a investigar e fazer inúmeras pesquisas referentes a criaturas sobrenaturais e descobri que aquilo que apareceu naquela estrada de terra, em pleno tempo de quaresma, se tratava mesmo de um lobisomem. Acreditem, pessoal, nem todos os lobisomens são como os do cinema. O que apareceu naquela estrada de terra que lembrava um jumento provavelmente era um lobisomem
que realizou pactos ou feitiços, fazendo-se transformar naquela criatura. Lembrando que lobisomens, feiticeiros, não dependem de lua para se transformar. Eles podem se transformar até mesmo durante o dia e assim que desejarem. Outra questão que não mencionei, mas gostaria de enfatizar, é a podridão que sentimos na presença daquela criatura. Eu vomitei dentro do carro, sentindo um enjoo terrível, sem contar a energia maligna que aquele animal de cara deformada nos transmitia. Hoje em dia, depois de muitos anos dessa experiência sobrenatural que eu vivi, vejo tudo com clareza e sempre lembrarei até o último dia da minha vida. Portanto, amigos do canal, eu conto o meu relato para que vocês fiquem de olhos bem abertos, pois poderão se deparar com essas criaturas e nem se darem conta de que se trata, na verdade, de um lobisomem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. O meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos de idade. O que eu vou lhes contar hoje é algo que aconteceu comigo. Embora eu tivesse apenas 5 anos de idade na época e não me lembre de nada, porém a minha mãe nunca cansa de contar essas histórias quando nos reunimos no terreiro de casa. Eu lembro que haviam muitas histórias assustadoras e eu sempre ficava com medo na hora de dormir. O nosso passatempo era sentarmos no terreiro e ficar conversando até tarde, ou quando tínhamos um rádio, ouvíamos um programa chamado In Concert, que tocava várias músicas de um cantor em sequência. Às vezes, também escutávamos programas de humor no rádio, onde humoristas contavam piadas. Nos reuníamos durante a noite para passar o tempo. O que eu vou contar é exatamente o que eu cresci ouvindo a minha mãe falar. Na época morávamos um pouco isolados das demais casas da região e não tínhamos televisão em casa. Era comum sairmos para assistirmos TV na casa mais próxima, mesmo que fosse alguns quilômetros de distância. Vivíamos eu, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai e às vezes a minha avó que nos acompanhava. O meu avô ainda era vivo, mas não gostava muito de sair de casa, então o deixávamos sossegado em seu canto. Como eu mencionei, não haviam muitas casas na época, então precisávamos caminhar bastante para chegar à casa de algum vizinho. Íamos todas as noites à casa de uma amiga dos meus pais que não se importava em nos receber. Como não havia muito o que fazer, essas visitas até serviam como um passeio. A minha mãe conta que geralmente fingia cansaço para que o meu pai pudesse me carregar nas costas. Ficávamos até tarde assistindo as novelas da época e jogando conversa fora. Em uma dessas idas e vindas, aconteceu um fato intrigante na região. A minha mãe diz que algumas pessoas haviam desaparecido misteriosamente e, em seguida, eram encontradas algum tempo depois apenas como cadáveres completamente secos, enrolados em um tipo de manta, às vezes com a própria roupa e sem nenhum órgão ou sangue. O mais curioso é que dentro do peito do defunto havia sempre um envelope com uma certa quantia em dinheiro. As pessoas comentavam que aquele dinheiro era deixado para custear o velório e o enterro da vítima. E é exatamente isso que vocês ouviram. Pessoas desapareciam e eram encontradas mortas, secas, como se tivessem sido sugadas até a última gota de sangue, sem algum órgão e com um envelope de dinheiro dentro do corpo. A minha mãe contava que, na época, a região estava em alvoroço, parecia coisa de filme de terror, e todos andavam desconfiados durante a noite. Mas apesar disso, nos arriscávamos enquanto ouvíamos que os casos aconteciam nas redondezas da região onde morávamos. E não demos muita atenção, até porque
A minha mãe dizia que nunca tinha visto nada de estranho. De certa forma, eles nem acreditavam naquilo. Eles ouviam as pessoas falarem, mas achavam que não passava de conversa entre conhecidos. Muitos acreditavam que as pessoas que relatavam esses fatos eram aquelas que acreditavam em qualquer coisa que ouvissem. Mas, na verdade, a maioria duvidava daquela história e alguns até pagavam para ver se tudo não passava de uma simples invenção de alguém. Então, certa noite, quando voltávamos da casa de sua amiga, caminhávamos por uma estradinha de terra batida, pois não havia asfalto e nem pavimento naquela época. Voltávamos tarde da noite, depois que a novela havia acabado. E foi justamente quando fomos surpreendidos por uma luz forte que apareceu primeiro ao longe e depois ela veio se aproximando bem devagarinho. Na hora começamos a nos lembrar das histórias de pessoas que haviam sido atacadas por uma luz que aparecia no céu. Para o nosso desespero, aquela luz se aproximou e começou a nos perseguir. Ela emitia um barulho muito esquisito, algo que não me lembrava de nada que já tivéssemos ouvido antes. A luz aumentou de tamanho e todos saímos correndo desesperados para tentar nos abrigar em qualquer lugar seguro. O desespero foi enorme, porque todo aquele horror que ouvíamos nas histórias havia se tornado uma grande realidade. Corremos para debaixo de uma grande árvore que se encontrava na beira da trilha e, por sinal, havia um jumentinho amarrado nela. Ficamos lá por alguns minutos agachados e com muito medo. A luz fazia um zumbido estranho e, de acordo com a minha mãe, parecia que ela queria nos pegar. Ela ficou sobrevoando nossas cabeças por um bom período de tempo, até que o pobre jumento foi puxado por aquela luz. Todos estávamos apavorados e não podíamos fazer muita coisa. A luz puxou o animalzinho para o alto, mas por sorte ele estava amarrado à árvore, o que o salvou naquele momento. A luz vinha de um objeto grande que estava muito alto. Por sorte, o animal estava amarrado e não foi levado. Depois de alguns minutos, a luz desapareceu como um flash e aquele aparelho estranho sumiu em um piscar de olhos. No dia seguinte, não se falava de outra coisa. As pessoas vinham à nossa casa para saber mais detalhes sobre aquela luz misteriosa que emitia um barulho completamente assustador e que quase nos levou embora. Mas não havia muito o que fazer, pois ninguém sabia ao certo o que era aquilo. Com o passar dos anos, mais algumas pessoas foram desaparecendo e sendo encontradas na mesma situação. Até hoje nós pensamos que poderia ser algum tipo de helicóptero por causa do barulho parecido com o de um motor, mas não chegamos a essa conclusão porque aquilo era muito rápido e também tinha uma luz que puxava as pessoas. Outra coisa curiosa era que os corpos eram deixados com as roupas que vestiam cobertos por uma manta estranha e com um envelope de dinheiro. Isso fazia com que as pessoas pensassem que era obra de humanos, mas ao refletir concluímos que nunca existiu esse tipo de tecnologia, nem mesmo nos dias atuais. Isso fazia as pessoas pensarem que eram obras de humanos, mas ao refletir, concluímos que nunca existiu esse tipo de tecnologia, nem mesmo nos dias atuais, pelo que a gente saiba. Com toda certeza, não era um helicóptero, e assim, da mesma maneira que os desaparecimentos começaram, eles também terminaram, deixando um mistério que ninguém soube desvendar. O que ficou de tudo isso foi a experiência de quase morte que vivemos e da qual, graças a Deus, saímos ilesos de muitos mistérios dessa vida. A verdade é que não temos certeza de praticamente nada, não é mesmo? O que vocês acham? O que vocês acham que poderia ter sido aquilo? Até hoje me pego me perguntando. Eu, já que era criança, não me recordo.
mas a minha mãe até hoje não sabe o que era. Bom, esse é o meu relato. Eu espero que gostem. Fiquem na paz. Boa noite a todos. O meu nome é Rita. Eu moro no Lameirão, no Ceará. Mas o que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo quando eu morava no pé da Serra de Aratuba, que é próximo de onde eu vivo hoje. Isso aconteceu no ano de 1994. Eu já era casada e tinha a minha primeira filha. A gente morava no pé da serra e se sustentava apenas com o que criávamos e plantávamos. Quando chegamos naquela casa, lembro que já havia um poço. Era um poço bem grande, com uns 2 metros de largura e uma profundidade de mais de 3 metros, feito pelo antigo morador, que depois vendeu aquele pedaço de terreno que incluía todo o pé da serra. Assim, o poço acabou ficando para a gente quando chegamos. Foi bom porque nunca faltava água no local. Eu, no entanto, morria de medo de cair dentro daquele poço e morrer. Quando eu ia buscar água, eu prestava muita atenção para não escorregar e cair. O meu marido saía cedo para trabalhar e eu ficava em casa com a nossa filha. Tem gente que não acredita, mas havia uma época do ano em que quase todas as noites a gente ouvia gritos de uma pessoa desesperada. Eu ficava gelada de medo. O meu marido, que não acreditava nisso, dizia que era um pássaro do mato. Ele dormia como uma pedra e nada o fazia acordar. Então, ficava só eu acordada durante a madrugada ouvindo aquilo. Tudo começava lá pelas 2 ou 3 horas da madrugada. Às vezes eram gemidos, outras vezes gritos. Depois começavam os passos ao redor da casa, como se fosse uma pessoa andando do lado de fora. Ela parava perto da janela. Eu sentia o arrastar dos pés no chão. Eu quase morria de medo. E era quando eu começava a rezar para que aquilo fosse embora. Certo dia, eu contei para o meu marido, e ele disse que iria esperar a hora, pois queria ver também. Mas na época em que eu contei, ele ficou observando e acabou não vendo nada. Mas eu sabia muito bem que muitas das vezes aquilo sumia, e eu não via nem ouvia nada por um tempo. Porém, houve uma época em que fiquei com mais medo de pegar água naquele poço. Era algo que só piorava com o tempo, e toda vez que eu passava perto dele, eu me arrepiava toda. Era um calafrio que corria pelo meu corpo. Começava pelos pés e subia passando pelas minhas costas. Era uma sensação horrível. Eu sentia que aquilo não era coisa boa. Tinha algo de errado com aquele poço. Ora, dito e feito. Teve um dia em que deixei a minha filha, pois não tinha como deixá-la em outro lugar. Eu cavava no chão perto de mim um buraco, forrava esse buraco com um tecido e colocava elazinha lá dentro com os brinquedinhos dela. Naquela época, não havia o conforto que temos hoje. Então, eu inventava qualquer coisa para ela ficar quietinha ali perto de mim em segurança. Esse buraco era raso para que eu pudesse ver o que ela fazia enquanto eu pegava água no poço e levava para um tanque que ficava próximo. Nesse dia, coloquei a minha filha dentro do cercado improvisado, forrado com tecido e com alguns brinquedos dela. Eu fui pegar água logo em seguida para encher o tanque. Assim que cheguei ao poço, já senti um arrepio correndo pelo meu corpo. Coloquei cerca de 5 baldes d'água tirando do poço e levando para o tanque. Foi então que, quando eu vinha com um balde de água e coloquei dentro do poço, eu vi o rosto de uma pessoa dentro d'água. Na hora eu tomei um susto tão grande que fiquei com as pernas tremendo e corri para pegar minha filha. Eu a agarrei e fui para casa o mais rápido que eu pude. Era o rosto de uma pessoa dentro d'água daquele poço. Eu fiquei com tanto medo que a minha vontade era nunca mais passar nem perto daquela desgraça de poço. Mas
Não tínhamos uma outra opção. Então o jeito foi continuar usando a água daquele lugar. Eu contei o que aconteceu para o meu marido, mas a reação dele foi a mesma. Ele não acreditava muito nessas coisas e disse que podia ter sido o balanço da água e que me impressionei. Ora, mas eu sei o que eu vi. Era o rosto de uma pessoa dentro da água com os olhos abertos, como se tivesse morrido afogada. Foi terrível. Eu aperreei tanto o meu marido que depois ele chamou um amigo para ver se tinha alguma coisa lá dentro. Eles tiraram a água da cacimba no mesmo dia, mas não encontraram absolutamente nada. Vocês vão me dizer, no final, se isso não foi uma coisa de outro mundo. Se fosse para o meu marido encontrar qualquer coisa dentro daquele poço, ele não teria encontrado naquele dia. Pois toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio toda lembrando. Depois daquele dia, as coisas demoraram para acontecer de novo. Mas eu ainda usava a água daquela cacimba porque era a única fonte que tínhamos. Não ouvi mais nada durante a noite. Depois daquele dia, as coisas demoraram para acontecer de novo. Mas eu ainda usava a água daquela cacimba porque era a única fonte que tínhamos. Não ouvi mais nada de noite, nem gritos, nem passos de gente ao redor da casa. Não vi mais nada dentro do poço também. Também não me arrepiava mais quando passava perto do mesmo, mas eu continuava com medo daquilo. Aí o tempo foi passando e teve um dia em que eu estava na janela lateral da casa. Já tinha terminado as tarefas e estava esperando meu esposo voltar do trabalho. Foi então que, distraída, vi um vulto vindo pelo lado da cerca. Olhei e vi que era um homem andando pelo canto, até que ele passou. Vi que era um homem alto, de camisa de botão até embaixo, e a calça era preta. Nunca tinha visto aquele homem na minha vida. O que me impressionou é que na hora eu não senti medo. Aquele homem chegou, parou e falou comigo no canto da cerca. Ele conversou normalmente, disse o nome dele e que vinha de longe e perguntou se por acaso eu poderia lhe fazer um favor. Na hora, eu não desconfiei de nada, porque aquele homem, por algum motivo, não me dava medo. Eu continuei na janela e respondi que se fosse algo ao meu alcance, eu faria sim aquele favor. Então, foi aí que ele disse para eu rezar uma missa em nome dele, pois o corpo dele descansava dentro daquele poço e que eu poderia mandar alguém procurar depois da missa rezada, e dessa vez iriam encontrá-lo. Foi essa conversa com aquele misterioso homem que eu tive. Depois disso, eu juro pela minha filha que ele sumiu como fumaça na minha frente. Naquela hora eu fiquei em choque. Quando meu marido chegou, pensou que tinha acontecido alguma coisa comigo ou então com a nossa filha. Eu fiquei tão impressionada que eu esmoreci por uma semana. O meu marido viu que a coisa era séria e resolveu me ajudar com aquele pedido. Um mês depois, mandamos um padre rezar a missa e eu também fui com meu marido. Depois da missa, fiz como o homem havia dito e mandei o meu marido olhar de novo se havia alguma coisa dentro do poço. E para nossa surpresa, quando ele entrou no poço novamente com a ajuda do mesmo amigo da primeira vez, eles remexeram o fundo da cacimba e encontraram ossos humanos. Eles continuaram mexendo e tiraram 2 ossadas de dentro. Eu vi tudo na hora em que eles fizeram isso. Depois, eles levaram os ossos para o cemitério e os enterraram. Na época, não se chamava a polícia como hoje. Era algo muito raro, ainda mais quando se encontravam ossos humanos assim. Depois disso, acabou-se aquele negócio naquela casa. Nunca mais eu vi ou então ouvi nada. Moramos lá por anos, até minha menina completar 20 anos e depois fomos embora daquela casa.
Esse é o meu relato. Espero que gostem. Não foi um relato longo, mas ele é real. E é isso, pessoal. Eu desejo a todos uma boa noite. O caso que vai ser narrado agora aconteceu há muitos anos numa região chamada de Souza, no estado da Paraíba. Jurandir e seu irmão Chiquinho viviam com seus pais e vieram da Bahia e se estabeleceram naquele local. Souza era um pequeno povoado rodeado de sítios, chácaras e grandes fazendas, e essa família decidiu viver ali por ser um lugar tranquilo e por terem se adaptado ao trabalho do qual já estavam acostumados. Chiquinho sempre foi um sujeito teimoso, tinha fama de homem brabo e duvidava de tudo. Segundo ele, só acreditava em Deus e que nenhum tipo de assombração botava medo nele, mesmo sabendo ele de muitos relatos de pessoas que afirmavam ter visto aparições demoníacas e que conheciam vários lugares que deveriam ser assombrados. Pois mesmo assim, ele dizia que se o bicho aparecesse, ele bateria na cara do condenado. Certa vez, um fazendeiro chamado Zé Pedro resolveu dar uma grande festa e convidou todos os conhecidos para participarem daquela comemoração. E aconteceu que quando a família de Jurandir e Chiquinho chegaram naquela região, foi criado um forte laço de amizade entre a família deles e a família do Zé Pedro. Então, por isso, não poderiam ficar de fora também e foram convidados para a festa naquele dia. O tempo fechou e o céu estava encoberto de nuvens de chuva. Parecia até que iria cair uma tempestade, mas com o passar das horas, as nuvens mais pesadas foram se afastando e a chuva que caiu durante toda a noite não passou de um leve chuvisco. Porém, foi o suficiente para deixar tudo encharcado, sem se esquecer de capas ou guarda-chuvas. Chiquinho, muito nervoso naquele dia, chegou na casa brigando com a sua mãe e sua irmã e ficou ainda mais ranzinza quando viu que as roupas do Jurandir estavam bem passadas e que as suas nem sequer haviam sido tiradas do guarda-roupa. Aquilo acabou os atrasando um pouco, pois eles queriam chegar cedo na festa. E depois de tudo pronto, Jurandir e Chiquinho pegaram suas capas de chuva, que são daquelas bem grandes, vestiram e saíram bem protegidos na fina chuva. E Chiquinho, muito irritado, falou antes de sair de casa: olha aqui, se o diabo aparecer, eu vou bater bem na cara dele, pois do jeito que eu estou aqui hoje, eu sou capaz de fazer ele engolir o próprio rabo, aquele chifrudo desgraçado." Existia uma distância de mais ou menos uns 3 quilômetros até a fazenda, e os irmãos foram caminhando por uma estrada de terra no meio da escuridão e debaixo de chuva. E Chiquinho ia reclamando, sempre dizia que não tinha medo de nada e que nenhuma assombração de merda iria fazer ele ficar com medo. "Hoje eu boto qualquer bicho para correr, Jurandir. Eu tô falando sério." O Jurandir era mais tranquilo e cuidadoso com a descrença do irmão. Não gostava daquela conversa. Então ele disse ao seu irmão: "Cuidado, Chiquinho, não fique duvidando, pois o desgraçado pode aparecer, pois estamos longe da fazenda. E se o bicho aparecer, o que você vai fazer? Eu não vou deixar você correr, fique sabendo disso." Além da capa de chuva que atrapalharia na hora da corrida, o Jurandir também não queria ficar sozinho ali naquela escuridão e disse que se o seu irmão corresse, ele o derrubaria puxando-o pela capa. E Chiquinho, sempre teimoso, respondeu: "Se o demônio aparecer, preste atenção, eu vou bater com a cara dele no chão." E seguiram calmamente o seu caminho. Quando sentiram que estavam sendo seguidos por um enorme cachorro, Jurandir, por não conhecer o animal, dizia que poderia ser uma assombração. Porém, o Chiquinho dizia que era o Lulu, o cachorro deles.
Mas o Jurandir sabia que não era o Lulu e, sabendo que o irmão era completamente medroso, pediu para que ele não saísse correndo. Mas na verdade quem estava ali era o cachorro do diabo. E quando pararam para olhar, o cachorro também parou a uma certa distância deles. Chiquinho então começou a demonstrar medo e, apavorado, começou a fazer uma oração ou um tipo de reza improvisada. Deus Espírito Santo, meu Deus Espírito Santo, eu conheço você, bicho, eu sei quem é você, foi você que colocou Jesus na cruz. Vem aqui que eu lhe passo o canivete. Me dá o canivete, Jurandir, me dá o canivete, pelo amor de Deus. Pois o Jurandir respondeu que não tinha o tal canivete e pediu para que o Chiquinho não saísse correndo, senão o cachorro o atacaria naquele momento. E naquele momento, os dois viram que os olhos do cachorro começaram a brilhar como se fossem duas brasas e voltaram a caminhar calmamente a passos bem lentos. Eles podiam ouvir a respiração ofegante do cachorro logo atrás deles, mas não se atreveram a olhar para trás. E ao entrarem na fazenda, o Chiquinho começou a gritar novamente, pois tamanho era o seu desespero. E muitas pessoas começaram a sair pelas portas e outras a olhar pelas janelas, mas o cachorro não estava mais ali. E ao relatarem o ocorrido para o pessoal da fazenda, muitos começaram a rir do Chiquinho, o chamando até de medroso. Já outros ficaram bem assustados, pois conhecia a fama daquela região e não brincavam com coisas do além. E começou a xingar, Santa Miséria, Santas Graças, que é para Chiquinho, nós vamos lá para casa, é longe daqui lá em casa, nós sozinhos, tarde da noite, nós vamos vir lá para cá, tarde da noite, rapaz, a pé, larga a mão, tá xingando, Chiquinho, quero ser o cara, é nóis. Chegou lá em casa, ele aprontou um brigueiro com o marido e mamãe, né, por causa da roupa dele. Que passaram a roupa de Jurandir, não passou a minha, porque não sei o que, amanhã você tem que ir por isso, que não sei o que, e esse assim, começou a xingar, mas ele xingava meio cada nome, né? Eu falei, o bicho apareceu pra nós, já nós chegamos na casa do Zé Pedro. Que aparece o bicho, eu não tenho medo. É de nós, né? Rapaz, quando nós né? Passemos, tinha um subidão, nós subimos, passou a porteira, foi ele pra trás, numa baixada assim, cachorrão, menino, desse tamanho assim, branco, andando atrás de nós. Aí eu olhei ele bem, já desconfiei, né? O cachorro do Lulu não é aquele cachorro de Geraldo, né? Seu tio, cachorro de cá, de dar do gato. E o cachorro não agrada a gente. Não... Aí eu falei, Chiquinho, ó, o companheiro seu que você chamou, vem, ó, olha pra trás, aí você vê. E eu vinha, ele na minha frente, né? Ele vestido ele na minha frente, né? Aí ele olhou e falou assim, que companheiro que eu chamei? Eu falei, você não tá xingando, que queria, você não é um corajoso, você não disse que não tem medo do diabo? Olha o diabo aí, ó. Olha o diabo aí, ó. Isso aí é o diabo, filho. Isso aí não é coisa de Deus, não. Mas isso aí é o cachorro. É o Lulu. Eu falei, então chama o cachorro. Ele dizia, Lulu, vem aqui, Lulu. Vem cá, Lulu. Aí o cachorro o bicho sentou. Ele sentou lá e ficou, né, sentado lá. E ele me chamou Lulu. Lulu, vem, Lulu. Falei, não é o cachorro, isso é o diabo, rapaz, isso é coisa ruim. Não é de Deus essas coisas. Aí ele não é o quê? Aí ele já começou a querer correr. Ele vestido uma capona, sabe? Capona de chuva colonial, você sabe, né? Três coqueiros que ele usa nos fazendeiros, usa, assim, no fazenda e tal. Ele vestido uma capona daquela e tava meio chuviscaninho. Eu falei, se filha da puta correr, eu vou segurar ele. Mas o negócio é o seguinte, se tiver em dois, se vê que você não tá com medo, se a pessoa correr, você também corre, pô. Você não vai ficar, porque isso aí é qualquer um que corre. Eu falei, se esse cara correr, eu vou derrubar ele, mas quem correr, ele não vai. Aí, bem nós, né? Eu falava lá, Chiquinho, aí aquele bicho vem encostando, né? Vem encostando para o nosso lado. Eu dizia, ó, Chiquinho, olha, não fala pra você que não é o cachorro, aí, ó, tá pertinho de nós, ó o Lulu aí, ó.
Ah, rapaz, mas pra quê? Aí Chiquinho começar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bicho. Te conheço, bicho. Tu castigou Jesus na cruz, bicho. Jurandir, meu irmão, cadê o canivete? Eu tinha um canivetão assim. Eu dizia, o que é que vai fazer canivete, rapaz? Você quer o demônio? Quer que eu vou fazer canivete do demônio, rapaz? Você tem que chamar por Deus. Pô, tô chamando, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bicho. Aí eu disse aqui, agora você pode rezar. Eu te conheço, bicho. Tu castigou Jesus na cruz, bicho. Jurandir, meu irmão, cadê o canivete? Eu falei, não tem canivete, cara. E ele começou com essa ladainha. Eu falei, cala a boca, rapaz, fica quieto. E aí, e a turma lá da fazenda, né, da sede, isso foi na fazenda Zé Pedro, abriu tudo, um sobradão assim em cima, né, Dona Meraldo, o Tião, a turma tudo, o Wilson, abriu aquela gritalhada ali lá, abriu todas as janelas de cima da casa assim, né, e ficaram ali olhando pra ver o que era. Ah, menina, aí Chiquinho foi correr. Quando eu falei pra ele, já não falei pra você que isso aí não é o cachorro? Agora você chama o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bicho, te conheço, bicho, castigou Jesus na cruz, bicho. Você não sabia? Eu não falei pra você que esse pedaço de estrada aqui é mal assombrado? É, mas esse aí é o Lulu, viu? E aí ele disparou, bicho, no carreirão. Ele disparou naquele carreirão, eu juntei na capona, ele assim, deu um supapo, que ele virou de ponta cabeça. Falei, não vai correr, nós vamos enfrentar esse diabo, nós dois aqui. Quem mandou você? Por você que esse diabo está acompanhando nós, por causa de você. Aí ficou, quando eu falei assim, que eu ia, aquele bicho sumiu, né? Aí ele, cadê? Eu falei, sumiu. Chama o Lulu aí, é o cachorro. Você disse que era um cachorro? Cachorro nosso, rapaz, da gente, acostumado com a gente, você acha que o cachorro. Lá na fazenda Zé Pedro. Boa noite. O meu nome é Josué Ferreira. Eu sou de Rancho Alegre, na Bahia. Eu quero contar um relato que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Naquele tempo, eu conheci uma moça que morava em uma casinha na serra. Não era muito difícil chegar ao lugar, pois a casa não ficava muito acima. O pai dela trabalhava na roça e eu os visitava sempre que podia. Toda semana eu ia pelo menos uma vez por lá. Ele tinha um cavalo e alguns animais e eu tinha muita curiosidade sobre como ele cuidava deles. Com o tempo, eu aprendi bastante e comecei um negócio com galinhas que me sustenta até hoje. Lembro que o lugar era muito assustador e a qualquer hora eu sentia como se estivesse sendo observado. A minha amiga às vezes me falava coisas que me deixavam com o cabelo em pé, me deixavam com muito medo, na verdade. Ela dizia que à noite ouvia passos na estrada e gritos no meio do mato. Isso tudo em frente à casa dela. Ela passava uma estradinha estreita que subia a serra e eu nunca tinha ido até o fim daquele caminho. Até que certa vez eu cheguei na casa deles e parecia que não havia ninguém. Eu chamei, eu gritei pelo nome da minha amiga, mas ninguém atendeu. Rodeei para ver se estavam nos fundos, mas também não encontrei ninguém. Quando eu pensei que não havia uma alma viva sequer na casa e que eu tinha perdido a viagem, eu olhei para a estrada e resolvi caminhar por ela para ver onde dava. Olhei para um lado, olhei para o outro e, como era de dia, decidi ir sozinho. Era um caminho que ninguém mais usava e o mato estava alto por causa do abandono. Mesmo assim, já estava decidido. Eu ia ver o que havia mais à frente. Então segui o caminho bem devagar, observando o que poderia encontrar pelo caminho. Quando eu já estava quase subindo lá para cima, no topo da estradinha, eu ouvi alguém chamar o meu nome. Alguém gritou lá de baixo. Eu tomei um susto e quando eu olhei, era o pai da minha amiga, que havia acabado de chegar e me viu de longe.
Eu voltei e ele me deu uma bronca, dizendo para eu nunca mais ir lá para aquele lugar. Eu perguntei o que havia no final daquela estrada e ele, com raiva, disse que há muitos anos um senhor muito estranho vivia em uma casa que ficava no final daquela estradinha. Eu não imaginava que ainda pudesse haver casas naquele lugar, porque era tudo muito isolado. Eu acabei sabendo que além de uma casa, havia um lago e outras coisas que me deixaram muito curioso. Eu fiquei sabendo também que não era só aquele homem estranho que vivia ali. Havia uma lenda muito misteriosa sobre uma criatura que aparecia e sumia com as pessoas. O pai da minha amiga me contou que sempre morou ali. Então teve uma vez, enquanto ele estava indo buscar algumas frutas mais acima, nas terras de um senhor, ele notou algo muito estranho. Ele viu uma pedra no meio do mato pegando fogo. Era uma pedra como qualquer outra, mas estava em chamas e havia um buraco no meio dela, de onde parecia que o fogo saía. No começo ele não se assustou com aquilo, até porque era meio-dia e não havia nada demais naquela cena. No entanto, quando ele se aproximava da pedra, sem saber de onde, ele viu um velho de barba longa e ruiva. Aquele homem era alto, com os olhos avermelhados, e o pior, ele estava correndo em sua direção. O mais assustador sobre aquele velho era que ele tinha dentes afiados e não deixava marcas de pés por onde passava, sequer levantava poeira com a sua corrida. Ele disse que aquele velho era enorme e no momento em que o viu, não conseguiu mais se mexer. Ficou ali petrificado de medo, esperando que aquilo o alcançasse, até que no último instante ouviu um grito de um homem que apareceu do nada. Quando aquele homem gritou, a aparição sumiu e ele voltou a se mover. Era o dono das terras, que havia chegado bem na hora e o livrou daquela situação. O homem estava furioso por ele ter invadido suas terras e disse que ele quase havia perdido a vida. O dono do lugar quase lhe bateu e o expulsou de suas terras, prometendo-lhe um tiro caso ele fosse pego ali de novo. Quando ele já estava passando pela cerca indo de volta para casa, o homem disse que aquilo que ele viu era real e que quase o carregou para sempre. Ainda com muito medo do que havia visto, ele não disse nada e saiu correndo de volta para casa. Tempos depois, ele ficou sabendo o significado de algumas coisas que havia visto por lá. Ele sabia que o dono das terras não tinha ficado com raiva apenas por causa da invasão, pois ele o conhecia e lhe não fariam falta algumas frutas. No fundo, ele também sabia que um homem conhecia o ser assustador que havia aparecido para ele e não deu outra. Tempos depois, ele ficou sabendo o significado de algumas coisas que havia visto por lá. Sabia que o dono das terras não tinha ficado com raiva apenas por causa da sua invasão, pois ele o conhecia e não lhe fariam falta algumas frutas. No fundo, ele também sabia que um homem conhecia o ser assustador que apareceu para ele e não deu outra, pois tempos depois ficou sabendo que aquele senhor tinha um acordo com a criatura que quase o atacou naquele dia. A pedra pegando fogo marcava o lugar onde algo havia acontecido, pois o povo dizia que em uma noite uma coisa ruim caiu ali como um raio e chegou a partir a pedra. Mas às vezes as pessoas viam-na pegando fogo. Diziam que a partir daquele dia começaram a aparecer coisas estranhas por ali, e havia também uma história de um rapaz que, ao andar por lá, depois do falecimento do senhor, nunca mais foi visto. O pai da minha amiga contou que proibia sua filha de andar lá por cima e que agora queria que eu soubesse daquilo para que eu me precavesse.
pois eu quase tinha sido atraído para o lugar. Ele me alertou que faltou muito pouco para eu me perder ali e eu nunca mais seria visto. Disse que eu deveria visitá-lo apenas quando tivesse alguém em casa e que nunca mais repetisse aquilo. Eu ouvi tudo e não vou mentir, eu fiquei com medo, pois eu sempre achei aquele lugar com um ar meio pesado. Depois de anos, quando a minha amiga se casou e se mudou de lá, eu nunca mais frequentei aquele lugar. Eu fiquei sabendo que uma família tinha ido morar justamente na casa onde ela morou. A minha amiga me contou que vendeu a velha casa por um preço barato e que durante a mudança da nova família, resolveu voltar lá e ver o lugar que seu pai havia lhe proibido de ir. Ela contou que foi mostrar umas últimas coisas para a sua nova família e, ao olhar a estradinha, resolveu caminhar um pouco até o fim dela e ver a casa que antes era proibida em sua infância. Quando finalmente alcançou as terras abandonadas, viu a tal pedra partida no meio do mato, com uma mancha negra e um buraco no meio. Curiosa, resolveu se aproximar, mas disse que se arrepiou toda quando estava ali, perto daquela pedra. Ela sentiu que deveria sair dali o mais rápido possível, pois algo começou a incomodá-la. Então, de repente, ela disse que olhou para o meio das árvores que ficavam mais além da pedra e viu o rosto de um velho barbudo por entre os galhos, com os mesmos olhos vermelhos nos quais o seu pai havia descrito. O susto foi tão grande que ela mal teve forças para sair correndo dali. Ela correu direto para sua velha casa e nem se despediu mais da nova família, que agora moraria por lá. Ela nunca soube dizer que o antigo dono daquelas terras fez para atrair aquela criatura e nem o que significava aquela velha marca na pedra. Ela nunca soube dizer o que o antigo dono daquelas terras fez para atrair aquela criatura e nem o que significava aquela pedra marcada. Alguns diziam que aquele lugar foi onde o próprio diabo caiu. Já outros falam que foi de lá que ele mesmo saiu, deixando a pedra queimada e marcada de preto. Boa noite a todos. Olá a todos. Eu venho compartilhar com vocês algo que aconteceu há muitos anos e que até hoje me traz algumas dúvidas. Durante a minha adolescência, por conta de alguns fatos particulares e enormes diferenças de opiniões, eu resolvi me mudar para a casa do meu tio, onde eu fui recebido por ele e a sua família, esposa e 2 filhas, que considero como irmãs muito queridas. A mais velha, infelizmente, veio a falecer aos 18 anos de idade, por conta da irresponsabilidade de um motorista. Eu e a minha prima, quase da mesma idade, quando não estávamos na escola ou com alguns amigos, andávamos sempre juntos. Realmente tínhamos um carinho de irmãos muito próximos, já que desde muito novinhos éramos super apegados, ainda mais depois que eu fui adotado por esse tio. Como a minha tia se dedicava muito a nós e aos afazeres domésticos, éramos 4 pessoas, o que gerava muita roupa para lavar e almoços reforçados para preparar. Quase não lhe sobrava tempo para cuidar de si mesma durante o dia. Por conta disso, sempre que precisava fazer as unhas ou cortar o cabelo, acabava tendo que marcar esses compromissos para depois que chegávamos em casa. Normalmente, depois que o salão ter fechado. Como era amiga de longa data da dona do estabelecimento, esta a atendia sem problemas e com a maior atenção, por já ter dispensado as habituais clientes. Muitas vezes, o papo se estendia até mais tarde. Nessas ocasiões, a minha prima e eu fazíamos questão de buscá-la, pois
Isso nos permitia falar de nossas novidades, namoros e planos futuros. Além disso, o meu tio vivia atolado em provas para corrigir e planejamento de aulas para preparar, pois era professor em 2 escolas do estado e orientador em mais um colégio particular, e quase nunca podia ir ao salão buscar sua esposa. Na cidade onde morávamos, que fica a uns 70 quilômetros de Porto Alegre, havia ainda muitas vilas que, por serem mais afastadas do centro, recebiam iluminação precária e tinham as ruas feitas de chão de terra batida. No nosso caso, para chegarmos ao salão, podíamos cortar caminho por um enorme campo de gado ou seguir pela mais antiga rua da cidade, a Estrada Velha, que era mal iluminada, com calçamento centenário e chão batido de terra. Por ser a rua mais antiga da cidade, ainda mantinha seus casarões de época colonial e grandes campos, mas estava um tanto abandonada. Essa estrada também mantinha as mais escabrosas histórias de acidentes, assassinatos e crimes na maioria dos seus habitantes mais velhos, desde o início da história da cidade, que hoje conta com mais de 150 anos. Certo dia, por volta das 10 horas da noite de uma sexta-feira, quando nos dirigíamos ao salão, resolvemos tomar o caminho da estrada, pois, como havia chovido recentemente, o campo por onde costumávamos cortar o caminho deveria estar todo enlameado. Da estrada, conseguimos avistar quase todo o nosso habitual atalho, caminhando paralelamente a ele, pois era um campo aberto com poucas árvores e um pequeno matagal. Embora não houvesse nenhum poste de luz funcionando, a lua iluminava bem o caminho. Em um dado momento, notamos uma pessoa vindo ao longe na direção contrária à nossa, só que pelo atalho que havíamos evitado. Até imaginamos que fosse a nossa mãe e começamos a acenar para que ela nos visse e viesse ao nosso encontro. Quando aquela pessoa aparentemente nos viu, se virou imediatamente para a gente, mas ao invés de contornar o mato para chegar à estrada, ela começou a vir por entre os arbustos e árvores, o que achamos muito estranho por ser bem mais trabalhoso. O pavor começou quando notamos que não era ela, e sim algo que, quanto mais se aproximava, mais alto aparentava ficar. O que não era o caso da nossa mãe, que era de estatura baixa. Quando aquilo já estava mais próximo e aparentava ter quase 3 metros de altura, notamos que não era alguém normal. Era muito alto, porém extremamente vagaroso e desengonçado. Vimos apenas o seu perfil recortado contra a luz da lua, mas eu posso garantir que era algo mais alto que as árvores ao redor. A minha prima, já completamente apavorada, apertou meu braço quase a deixá-lo roxo e tentava me puxar para o lado com toda a sua força. Mas eu não conseguia parar de olhar para aquilo que agora, mais próximo, aparentava ter aproximadamente uns 4 metros de altura. Quando eu consegui parar de olhar, eu notei o medo que a minha prima estava sentindo. Percebi que eu mesmo também estava tremendo. Começamos a correr no meio daquele escuro, pisando em poças de lama da estrada na direção da próxima rua, onde esperávamos que houvesse alguma lâmpada acesa ou então algumas pessoas. Enquanto corríamos, olhávamos para o lado em direção à cerca de arame farpado que separava o campo da rua onde estávamos, e vimos como se a sombra daquela coisa estivesse vindo em nossa direção. Depois disso tudo, encontramos a nossa mãe e voltamos pelo mesmo caminho sem nem olhar para o lado, temendo ver novamente aquele ser estranho. Quando chegamos em casa, longe dos ouvidos céticos do meu tio, contamos o ocorrido para ela e para minha avó, que nos disseram que o meu pai e o meu tio, quando jovens,
detestavam passar pela mesma rua durante a noite, pois parecia que as sombras sempre lhes perseguiam. Até pouco antes de falecer, a minha amada prima confirmava de olhos arregalados essa história. Embora anos depois ríssemos e tentássemos encontrar uma explicação lógica para aquilo, foi muito estranho. E no momento em que aconteceu, eu não vou mentir, foi muito apavorante. Boa noite. Olá, o meu nome é João. Atualmente eu tenho 19 anos de idade e gosto muito de assistir os seus vídeos. Eu quero compartilhar um relato que aconteceu comigo um pouco antes de eu completar 11 anos. O meu pai e eu morávamos em uma casa estranha na cidade de Lavras, Minas Gerais. Eu nasci em Goiás, no município de Gurupi, que hoje é Tocantins. Mas como eu estava dizendo, nos mudamos para essa cidade em Minas Gerais e a casa era estranha. Ficava em um bairro que na época ainda estava em construção. A primeira vez que eu entrei na casa, eu me senti um pouco mal e falei com meu pai sobre isso, mas ele não deu atenção, já que estávamos de mudança. Depois que o caminhão chegou com os nossos móveis, começamos a desempacotar algumas coisas e passamos a noite em um cômodo, pois haviam muitas coisas para arrumar. No dia seguinte, terminamos de arrumar as coisas e eu também terminei de arrumar o meu quarto, e depois disso não aconteceu nada de estranho. Após um mês, nesse tempo nos adaptamos à cidade e eu fui para a escola, o que não era muito bom. Depois de alguns dias, a escola acabou mais cedo. O meu pai estava trabalhando, eu tinha a chave dos fundos que ele sempre deixava comigo. Quando eu estava chegando em casa, eu vi perfeitamente um vulto negro na janela. Confesso que na hora eu fiquei com muito medo e não queria entrar, mas eu não queria dar trabalho para o meu pai, o que não fazia muito sentido. Eu era bem ingênuo na época, então entrei mesmo assim. Poderia até ter sido um ladrão, mas ao entrar vi que não havia ninguém. Procurei na casa inteira, mas estava tudo vazio. Então entrei no meu quarto, tranquei a porta esperando meu pai chegar. Passaram-se então algumas horas e o meu pai ainda não havia chegado. Eu estava bem tenso e com muita sede, mas com medo de sair do quarto. Finalmente, eu tomei coragem e destranquei a porta e fui até a cozinha beber um copo d'água. Depois eu fui ao banheiro. Em seguida, eu liguei a televisão para ver o que estava passando. Foi quando, de repente, ouvi um barulho na porta. Olhei pela janela para ver quem era, mas não havia ninguém. O pior é que não tínhamos telefone em casa. Eu confesso que naquele dia foi o dia mais estranho da minha vida. Eu não sei se foi real ou se foi um sonho, mas tudo que eu me lembro é que depois de alguns minutos o meu pai chegou em casa e contei tudo para ele. O estranho é que ele não disse nada e foi para o quarto. Eu desliguei a televisão e fui para o meu quarto também. Depois de um tempo, alguém começou a bater na porta dos fundos. Eu pensei que meu pai fosse abrir a porta, mas alguém continuou batendo. Eu gritei para ele dizendo que alguém estava batendo na porta, mas não houve resposta. Foi então que uma voz parecida com a do meu pai começou a gritar o meu nome. Eu saí correndo e fui abrir a porta e era o meu pai. Eu perguntei o que ele estava fazendo lá fora e ele me respondeu que havia perdido a chave da frente. Eu disse para ele que ele havia acabado de entrar em casa. Ele disse que eu deveria estar ficando louco. Depois disso, eu fiquei calado e um pouco sério. Eu não sei se isso foi apenas imaginação
ou se realmente foi real, mas até hoje eu me pergunto sobre isso. Depois disso, meu pai decidiu que a casa e o emprego não estavam dando certo e nos mudamos de volta para Gurupi. Hoje, eu moro em um apartamento com a minha namorada. Eu só queria compartilhar isso e até contei essa história para a minha namorada, mas ela não acreditou. Então fica a pergunta: quem era aquele homem que entrou na minha casa? Se não era o meu pai, então quem era? Bom, é isso mesmo. Muito obrigado se você ouviu o meu relato. Fique com Deus.